Seja muito bem-vindo ao canal Porção de Luz. Que esta noite seja marcada por um encontro real entre a sua alma cansada e o descanso que vem de Deus. Há momentos em que o coração pede silêncio, não porque desistiu, mas porque sente que precisa ouvir algo que vem do alto. E é por isso que você está aqui agora. Antes de seguirmos, escreva nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, e juntos vamos apresentar cada causa diante do Senhor, porque Ele se importa profundamente com tudo o que te preocupa. Feche os olhos onde estiver, respire fundo, e permita que o Espírito Santo comece a tocar o seu interior enquanto nos unimos em oração. Vamos orar juntos com base no Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Continuemos a oração com o mesmo espírito do salmista. Os filhos dos leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. E o Salmo prossegue, nos lembrando da fidelidade de Deus àqueles que nele esperam. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. E com essas palavras santas, descansamos na certeza de que, mesmo em meio às tribulações, há um Deus presente, amoroso e atento a cada clamor que sobe de um coração sincero. Senhor, nesta noite, nós nos unimos em oração diante de Ti. Inspirados pelo Salmo 34, reconhecemos a Tua bondade que não falha, o Teu amor que não muda, e a Tua presença que acalma o caos da alma. Quantas vezes tentamos carregar o fardo sozinhos, e descobrimos, exaustos, que apenas o Teu colo traz descanso verdadeiro. Por isso, agora te pedimos, visita cada pessoa que ora conosco, toca em cada mente inquieta, em cada coração ansioso, em cada lar onde há lágrimas escondidas. Que o Teu Espírito envolva este ambiente e traga luz sobre as sombras, esperança sobre o desânimo, e fé sobre a dúvida. Que toda angústia seja transformada em confiança. Que toda solidão seja preenchida pela certeza de que Tu estás aqui, agora, ao lado de quem Te busca com sinceridade. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Que palavras preciosas para esta noite! Quantas vezes permitimos que a inquietação tome conta da nossa mente antes mesmo de dobrarmos os joelhos? Mas aqui está o segredo. Deus não manda que você negue a preocupação. Ele manda que você a traga diante dele. A oração é o caminho que transforma o fardo em entrega. O louvor é o ar que faz o peso do medo se dissipar. E a paz de Deus. Essa paz. Ela não é humana. Ela não depende de circunstâncias. Ela nasce quando o coração entende que não precisa mais controlar tudo, porque está nas mãos de quem nunca perde o controle. Nesta hora, feche seus olhos e entregue diante do Senhor tudo aquilo que tem tentado roubar a sua paz. Pode ser algo pequeno, um detalhe do dia que ficou martelando na mente, ou pode ser algo enorme, uma decisão, uma perda, uma dor que você nem sabe como expressar. Apresente tudo. Diga: Senhor, aqui está o que me preocupa. Eu não sei resolver, mas eu confio em Ti. E sinta como o ar muda ao redor. Há um toque suave do Espírito que começa a envolver o coração quando ele se rende. A ansiedade perde força quando encontra fé. E o que parecia impossível se torna leve. Não porque sumiu, mas porque foi entregue nas mãos certas. Muitas vezes queremos que Deus nos dê respostas rápidas, mas Ele quer nos dar paz antes da resposta. O céu trabalha em um tempo diferente do nosso. E enquanto esperamos, é a confiança que nos sustenta. Talvez você esteja pedindo há tanto tempo por algo e sente que Deus se calou. Mas saiba que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está alinhando caminhos, limpando o que não serve, fortalecendo você por dentro para que quando a resposta chegar, ela não te derrube, mas te sustente. E enquanto isso, Ele diz: deixa-me guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Isso significa que Ele não vai apenas resolver o problema, Ele vai proteger o teu interior para que você não desabe no processo. É nesta confiança que a noite se torna santa. O sono de quem confia é diferente. É sono restaurador, porque é descanso em fé. Quantas vezes o inimigo tentou roubar o seu descanso com pensamentos que não param, com lembranças que voltam, com vozes de culpa ou de medo. Mas hoje o Senhor te chama para colocar tudo diante dele. Diga: Senhor, eu entrego as minhas preocupações. Eu confio em Ti. E repita até sentir a alma se acalmar. Não lute com os pensamentos, apenas entregue. Porque a paz que excede o entendimento não é conquistada, é recebida. Ela vem de cima, como chuva mansa que apaga o calor do dia e prepara a terra para um novo amanhecer. E se você sente que precisa de força para continuar firme nessa jornada de fé, este é o momento de renovar a aliança com Deus. Diga a Ele: Senhor, eu quero viver o descanso que vem da confiança. Ensina-me a orar sem ansiedade, a pedir com gratidão, a esperar com fé. E enquanto você ora, eu quero te convidar a fazer parte da nossa corrente de oração diária aqui no canal Porção de Luz. Inscreva-se agora mesmo e permaneça firme conosco, porque todos os dias o Senhor tem uma porção nova para renovar o seu espírito. Esta é a sua segunda chamada da noite. Permaneça e deixe que a palavra continue te moldando por dentro, até que o seu coração bata em paz com o ritmo do céu. Senhor, nós entramos agora na parte mais profunda desta oração. Aquela parte em que não queremos apenas falar de Ti, mas falar contigo, com o coração aberto, sem máscara, sem pressa, sem tentar parecer forte. Há pessoas aqui que passaram o dia inteiro segurando tudo por fora, sorrindo para não preocupar ninguém, respondendo mensagens sem revelar a dor. Mas por dentro, Senhor, há um peso que ninguém viu. E nesta noite, nós te pedimos que venhas com ternura, não com julgamento, não com exigência, mas com o cuidado de pai que recolhe o filho cansado. Que a tua presença alcance a mente que não consegue desligar,
Os pensamentos que correm como se fossem uma tempestade, as lembranças que voltam como se o passado ainda estivesse acontecendo. Coloca tua mão sobre. Pai amado, nós te pedimos, em nome de Jesus, que visites a mente do teu povo com clareza e calma. Onde há confusão, traz direção. Onde há excesso de pensamento, traz silêncio santo. Onde há medo do amanhã, traz confiança no teu cuidado. Muitos de nós nos acostumamos a viver com o coração apertado, como se a paz fosse um luxo raro. E a tua palavra nos chama para receber aquilo que o mundo não pode dar. Então nós declaramos: não estamos sozinhos nesta noite. A tua presença está aqui. O teu anjo acampa ao redor dos que te temem. O Senhor ouve o clamor do pobre. O Senhor está perto do coração quebrantado. E nada disso é poesia distante. É promessa viva. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que a tua fidelidade não depende do nosso humor, nem do nosso desempenho. Ela é firme porque o teu caráter é firme. E agora, Deus, nós entregamos diante de ti as emoções que estão desordenadas. Há quem esteja triste sem conseguir explicar por quê. Há quem esteja irritado por causa do cansaço. Há quem esteja carregando culpa por decisões do passado. Há quem esteja vivendo uma saudade que aperta o peito, um luto que ainda dói, uma expectativa que ainda não se cumpriu. Senhor, nós não queremos fingir que está tudo bem. Nós colocamos tudo em tuas mãos, com sinceridade, com humildade, com a confiança de que tu não rejeitas um coração contrito. Sopra sobre nós o teu consolo. Que as lágrimas desta noite não sejam lágrimas de desespero, mas de limpeza interior. Lágrimas que abrem espaço para um novo começo por dentro, mesmo que por fora as circunstâncias ainda estejam em processo. Senhor Jesus, tu és o nosso pastor, e ovelha cansada não precisa de discurso duro, precisa de água e descanso. Então nos conduz às águas tranquilas da tua presença. Acalma o coração que está acelerado, desarma o corpo que está tenso, afasta a opressão que tenta se assentar no quarto, na sala, no lugar onde esta pessoa está ouvindo. Que todo o ambiente agora seja tomado por luz espiritual, por paz que envolve, por um sentido de proteção. Se há pensamentos repetitivos dizendo vai dar errado, você não vai conseguir, ninguém se importa, nós repreendemos essa mentira com mansidão e fé, e pedimos que a tua verdade se imponha com doçura. Eu estou contigo, eu te ouço, eu te guardo, e que essa verdade não seja apenas entendida, mas sentida, como uma mão que segura a mão de quem tremia sozinho. Pai, nós também colocamos diante de ti o nosso corpo, porque o corpo guarda marcas do que a alma atravessa. Há pessoas com sono quebrado, com respiração curta, com dores que aumentam quando a mente pesa. E nós te pedimos equilíbrio, descanso e renovação. Não estamos exigindo nada, Senhor. Estamos suplicando com confiança e com ação de graças, como diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Obrigado porque tu ouves. Obrigado porque tu és bom. Obrigado porque tu resgatas a alma dos teus servos. Obrigado porque, mesmo quando as aflições são muitas, tu és o Deus que livra, sustenta e conduz. E nesta noite, enquanto o mundo desacelera, nós escolhemos desacelerar diante de ti, e recebemos, pela fé, um princípio de paz que vai guardando o coração como sentinela amorosa, até que o dia amanheça. Senhor, nós consagramos esta noite o lugar onde esta pessoa está, a casa, o quarto, o ambiente simples ou apertado, o espaço silencioso ou cheio de barulhos ao redor. Tu conheces cada detalhe. Tu sabes se há paz ou se há tensão dentro deste lar. E nós te pedimos que a tua presença seja como um perfume santo que percorre cada canto, trazendo ordem onde há desordem, serenidade onde há discussões recentes, e reconciliação onde há distâncias que ninguém mais sabe como atravessar.
Que a tua paz seja derramada sobre esta mesa, sobre esta cama, sobre estas paredes, sobre o coração de quem mora aqui, e que toda palavra dura dita no calor do dia seja curada com humildade e graça, para que o descanso chegue sem amargura, sem rancor guardado, sem acusações repetidas no travesseiro. Pai, nós te pedimos que protejas cada família representada nesta oração. Há lares em que um só está firme na fé e carrega por dentro a preocupação com os outros. Há pais inquietos por filhos que se afastaram do caminho. Há mães cansadas por não saberem como alcançar o coração de quem amam. Há casais que se amam, mas não conseguem mais conversar sem se ferir. Senhor, visita cada história com sabedoria. Ensina-nos a falar com mansidão. Ajuda-nos a pedir perdão sem orgulho. Ajuda-nos a perdoar sem ficar cobrando. E quando faltar força, sê tu a nossa força. Quando faltar palavras, sê tu a nossa intercessão. Quando o silêncio parecer um muro, transforma-o em ponte. Que o temor do Senhor reine sobre o lar, não como medo, mas como reverência que coloca Deus no centro e reorganiza tudo ao redor. Senhor, há também aqueles que estão sozinhos nesta noite, não necessariamente sem pessoas por perto, mas com uma solidão por dentro, uma sensação de não ser compreendido, de carregar o mundo nas costas sem apoio. Pai, toca esse coração agora. Tu és o Deus que está perto dos que têm o coração quebrantado. Então chega perto. Senhor, faz companhia ao que se sente invisível. Abraça o que perdeu alguém e ainda conversa com a saudade como se fosse uma pessoa dentro de casa. Sustenta o que está aprendendo a recomeçar depois de uma ruptura, de uma mudança, de uma despedida. E que nesta noite essa pessoa perceba, com clareza serena, que há um Deus que não se ausenta, um Deus que não se cansa, um Deus que ouve o clamor do pobre e salva de todas as angústias, no tempo certo e do modo certo. Pai amado, nós colocamos diante de Ti os relacionamentos que precisam de cura, conversas que não aconteceram, mensagens que não foram respondidas, desculpas que ficaram presas na garganta, feridas antigas que continuam abertas porque ninguém soube cuidar. Senhor, derrama humildade e sabedoria, guarda a língua do mal e os lábios do engano, como nos ensina o Salmo 34, e põe em nós um coração que procura a paz e a segue. Que a nossa casa não seja um campo de batalha emocional, mas um lugar onde a Tua paz se manifesta. Onde houver manipulação, quebra esse ciclo. Onde houver gritos, traz mansidão. Onde houver frieza, traz ternura. E se houver limites que precisam ser colocados com sabedoria, ajuda-nos a fazê-lo com temor do Senhor, sem ódio, sem vingança, sem crueldade, mas com firmeza e dignidade, lembrando que Tu és Deus de justiça e de cuidado. Senhor, nós clamamos também por proteção espiritual nesta noite. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós pedimos: acampa ao redor desta família. Guarda as portas, guarda as janelas, guarda os pensamentos, guarda os sonhos, guarda o caminho de quem vai dormir e de quem ainda precisa trabalhar, de quem está no hospital, de quem está em viagem, de quem está em plantão, de quem está preocupado com uma ligação que pode chegar a qualquer momento. Senhor, coloca Teus sentinelas ao redor de cada um. Livra de acidentes, livra de notícias ruins, livra de ciladas, livra de toda seta do inimigo. E se o coração tentar disparar por causa do medo, lembra-nos da Tua palavra. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Que esta seja a verdade respirada nesta noite, um passo de cada vez, uma entrega de cada vez, uma confiança renovada a cada suspiro. Senhor, nesta noite nós colocamos diante de Ti a vida prática, aquilo que ocupa as horas do dia, aquilo que pressiona a mente, aquilo que às vezes parece não ter fim. Trabalho, contas, responsabilidades, prazos,
cobranças, decisões. Tu sabes quantos aqui têm se sentido sufocados por preocupações financeiras, por instabilidade, por portas que ainda não se abriram, por respostas que não chegaram. Pai, nós não queremos transformar a oração em ansiedade disfarçada. Queremos transformar a ansiedade em entrega verdadeira. Então, com reverência e simplicidade, apresentamos nossas petições diante de Ti. Dá sabedoria para administrar, dá equilíbrio para gastar, dá paciência para construir, dá discernimento para dizer não quando for necessário e coragem para dizer sim quando for direção Tua. E, sobretudo, ensina-nos a confiar que o Senhor não abandona os que Te buscam, e que aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta, porque Tu supris conforme a Tua vontade e no Teu tempo. Pai, visita os que estão desempregados e se sentem envergonhados, como se o valor deles tivesse diminuído. Em nome de Jesus, quebra essa mentira. Trabalho é importante, mas não define quem somos diante de Ti. Tu és o Deus que vê o invisível, que conhece o esforço silencioso, que honra o coração fiel. Abre portas dignas, concede oportunidades honestas, dá favor onde a pessoa não tem influência, e para quem está trabalhando demais, além do limite, por medo de faltar. Senhor, traz descanso interior, e ensina a essa pessoa que o sustento não vem do desespero, vem do Senhor. Dá equilíbrio de horários, saúde emocional, força para concluir tarefas sem se destruir por dentro. Que a mente não seja dominada por cobranças contínuas, mas guiada por uma confiança serena. E que o resultado do trabalho seja abençoado com paz, e não com esgotamento. Senhor, nós também oramos pelas decisões difíceis que muitos precisam tomar. Há pessoas aqui diante de encruzilhadas. Mudar de cidade ou permanecer, aceitar um convite ou recusar, terminar algo ou insistir mais, recomeçar ou esperar, falar ou ficar em silêncio. E a alma se cansa só de pensar. Pai, ilumina o caminho. Se alguém está confuso, traz clareza passo a passo. Não pedimos necessariamente uma placa enorme do céu, mas pedimos direção firme no coração. Aquela convicção que não vem da pressa, mas da paz. Se houver portas que parecem abertas, mas não são para entrar, fecha com misericórdia. E se houver portas que parecem fechadas, mas são para insistir com fé, dá perseverança. Guarda-nos de decisões tomadas no calor da emoção, e guia-nos com a serenidade de quem caminha com Deus. Pai, nós entregamos a Ti a nossa reputação, nossas conversas, nossos conflitos no ambiente de trabalho, nossos desafios com pessoas difíceis. Há quem esteja lidando com injustiça, com calúnia, com falta de reconhecimento, com competição desleal. Senhor, coloca em nós um coração que não se corrompe por dentro. Livra-nos do desejo de revidar. Livra-nos de responder com o mesmo veneno. Guarda a nossa língua do mal, e os nossos lábios de falar em engano, como ensina o Salmo 34. E quando a nossa alma quiser explodir, dá-nos mansidão e coragem para agir com integridade. Que o Senhor seja a nossa defesa, que a Tua justiça nos sustente, e que o nosso coração não perca a ternura, mesmo em ambientes duros. Dá graça para sermos luz sem nos apagarmos, e força para permanecermos fiéis sem nos tornarmos frios. E neste ponto da nossa oração, eu quero te lembrar com carinho. Permaneça firme conosco nesta corrente diária. Se inscreva no canal Porção de Luz, se ainda não se inscreveu, e continue voltando, noite após noite, para colocar sua vida diante do Senhor com fé e constância. Há coisas que Deus vai construindo com o tempo, como raízes que crescem sem fazer barulho, mas sustentam o amanhã. Não saia agora, respire e permaneça. Senhor, nós te agradecemos porque podemos te buscar sem medo, sem protocolo, com confiança de filhos.
Nós te agradecemos porque o teu ouvido está atento ao nosso clamor. Nós te agradecemos porque, enquanto apresentamos nossas petições, tu nos ofereces algo que dinheiro nenhum compra: a tua paz, que excede todo o entendimento, guardando nossos corações e nossos sentimentos em Cristo Jesus. Que essa guarda seja real nesta noite, que a mente seja protegida, que o coração seja mantido, e que o descanso chegue como um abraço. Senhor, chegamos agora diante de ti com um pedido profundo: ensina-nos a perdoar. Há feridas que não sangram mais por fora, mas continuam abertas por dentro. Há lembranças que ainda doem quando o nome de alguém é mencionado. Há situações antigas que o tempo não curou, porque o tempo sozinho não cura. Só a tua graça cura. E por isso, Pai, nesta noite, queremos abrir o coração e colocar diante de ti cada pessoa, cada história, cada palavra que ficou presa entre orgulho e tristeza. Senhor, nós não queremos mais carregar o peso da mágoa. Queremos a liberdade de quem entrega e segue. Não é fácil, mas o teu Espírito pode nos ajudar. Ensina-nos a liberar perdão, mesmo quando o outro não pede. Ensina-nos a perdoar, não porque o outro mereça, mas porque o perdão é libertação para quem decide viver leve. Senhor, se for preciso chorar de novo para curar de verdade, que venham as lágrimas santas que limpam a alma. Pai, nós te pedimos também que nos ajudes a nos perdoar. Às vezes o mais difícil não é perdoar o outro, é se perdoar. Há pessoas aqui que carregam culpas antigas, decisões erradas, erros de juventude, palavras impensadas, oportunidades perdidas, e se olha no espelho com o peso da vergonha. Mas o Senhor não nos chama para viver presos ao passado. O Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. Então, nesta noite, Pai, nós recebemos a tua misericórdia, que é nova a cada manhã. Recebemos o teu amor que cobre multidões de pecados. Recebemos a tua voz que não condena, mas restaura. E dizemos, com fé: eu me perdoo, porque o Senhor me perdoou. Que essa declaração encontre eco dentro da alma. Que esse perdão interno liberte da autopunição, da comparação, da culpa constante. Que o coração aprenda a descansar, não no que fez, mas no que Cristo já fez por nós. Senhor, cura as feridas invisíveis. Há traumas que foram silenciados por anos. Há dores guardadas atrás de sorrisos educados. Há marcas de rejeição, abusos emocionais, palavras duras, ausência de amor. Tu conheces cada uma delas, Senhor. Tu sabes o que foi vivido e o que nunca foi contado. E o teu toque é capaz de ir onde a terapia, a conversa e o tempo não alcançam. Toca agora. Cura a lembrança sem apagar a história, mas transformando a dor em testemunho. Tira o veneno das memórias. Liberta do medo de repetir o passado. E ensina, Senhor, que não é vergonha precisar de ajuda, que buscar cura não é fraqueza, que reconhecer limites é um ato de coragem. Faz de cada ferida um lugar de encontro contigo, e de cada cicatriz, uma prova viva de que o amor do Senhor resgata, restaura e recomeça. Senhor, também queremos colocar diante de ti aqueles que estão lutando contra vícios, hábitos, prisões mentais, sentimentos recorrentes que parecem dominar. Há quem esteja cansado de prometer mudança e falhar. Há quem esteja desanimado, achando que nunca vai conseguir. Mas o teu poder não se esgota. Tu és o Deus que liberta, e nenhuma prisão é forte demais para o teu amor. Então nós pedimos, começa um processo novo de libertação nesta noite. Rompe cadeias internas, Senhor. Derruba fortalezas mentais, vícios de pensamento, dependências emocionais. Enche o vazio com a tua presença e dá sabedoria prática para caminhar em passos reais de mudança. Que o arrependimento venha acompanhado de direção. Que a vergonha seja substituída por coragem.
e que o inimigo perca o poder de acusar, porque a cruz já selou a vitória sobre toda condenação. E neste ponto, Senhor, nós queremos agradecer porque a tua esperança nunca falha. Mesmo quando a vida parece um campo de cinzas, tu sopras e fazes nascer vida nova. Mesmo quando tudo parece repetição, tu preparas novidade. Mesmo quando o coração diz acabou, tu dizes eu começo. E é por isso que nesta noite nós decidimos crer de novo. Decidimos esperar de novo. Decidimos amar de novo. Porque a esperança não é ingenuidade, é resistência. É o ato espiritual de quem confia no invisível e escolhe permanecer em fé. Pai, renova essa esperança agora. E se alguém sente vontade de desistir, que sinta a tua presença como um sopro de ânimo dizendo: fica firme, eu ainda estou aqui. E se esta oração tem alcançado o teu coração, não esqueça de compartilhar este momento com alguém. Clique em gostei e envie para outra pessoa que precisa lembrar que ainda há caminho, porque é assim que o amor de Deus se espalha. Senhor, chegamos ao momento precioso desta oração, aquele instante em que o coração já está mais leve, a mente já se acalmou, e começamos a sentir o teu mover mais profundo dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque a tua presença não é apenas um consolo temporário, mas um renovo real. Há pessoas que entraram nesta oração com o peso da exaustão, achando que não aguentariam mais um dia, e agora estão sentindo um fio de esperança reacender. É assim que o Senhor trabalha, silenciosamente, de dentro para fora. Pai, nós te pedimos, continua esse processo. Sustenta quem estava à beira do colapso. Restaura quem pensava em desistir. Reacende o propósito, porque não há noite tão escura que impeça o teu amanhecer. Que o descanso desta noite não seja apenas físico, mas espiritual. Um descanso que restaura a vontade de viver, de tentar outra vez, de acreditar no amanhã. Pai querido, nós oramos agora pelos sonhos e pelos propósitos que foram deixados de lado. Quantos projetos ficaram parados por medo, por falta de recursos, por palavras negativas de outras pessoas, por autossabotagem? Quantos talentos estão adormecidos, esperando apenas um sopro de encorajamento? Senhor, sopra de novo sobre esses dons. Toca na mente que se desacreditou. Toca no coração que acha que já passou da hora. Tu és o Deus que renova as forças. E a tua palavra diz que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Então nós declaramos sobre esta vida: o tempo de voar ainda virá. Nada está perdido para quem confia em ti. E se algo foi interrompido, o Senhor pode recomeçar de forma ainda mais bonita. Porque o que é feito com o teu propósito nunca envelhece, apenas amadurece. Senhor, nós te pedimos agora coragem. Porque crer também exige coragem. Coragem para continuar mesmo sem garantias. Coragem para tentar mesmo com medo. Coragem para perdoar de novo. Coragem para amar quem não retribui. Coragem para permanecer firme quando tudo parece lento. Pai, dá-nos essa coragem santa, que não vem da autoconfiança, mas da confiança em ti. Ensina-nos a dizer: eu não sei como vai ser, mas eu sei em quem confio. Que essa frase se torne uma verdade viva na alma. Que cada passo dado amanhã, seja pequeno ou grande, seja um ato de fé silenciosa. E que o teu Espírito continue sussurrando dentro de nós: eu estou contigo. Porque é essa voz que sustenta, é essa voz que acalma, é essa voz que faz seguir mesmo quando os olhos não veem o caminho completo. Pai, nós também oramos pelos que estão enfrentando processos longos. Há causas judiciais que não se resolvem, enfermidades que persistem, relacionamentos em reconstrução, lutas que se arrastam há anos. Senhor, tu sabes como o tempo pode cansar o coração, mas ensina-nos a esperar, sem endurecer. Ensina-nos a permanecer com fé, mesmo quando parece que o milagre não vem.
Porque a fé não é apenas crer quando tudo acontece rápido, é confiar mesmo quando demora. Dá paciência sem apatia, dá perseverança sem teimosia. E lembra-nos, Senhor, que há um propósito até nos períodos de silêncio. O ouro é refinado no fogo, e o coração também. Então, mesmo quando o caminho for longo, que cada passo seja uma prova viva de que ainda confiamos em Ti. E neste momento, Senhor, eu oro por aqueles que estão em transição, pessoas mudando de cidade, de emprego, de fase da vida, de ciclo espiritual. Transições trazem insegurança, mas também abrem novos caminhos. Então, Pai, guia cada transição com Tua mão firme. Acompanha cada mudança com Tua direção. E faz com que tudo o que for novo seja também cheio de propósito. Senhor, nós Te agradecemos porque nada é desperdiçado, nem as dores, nem as pausas, nem os recomeços. Tudo pode ser usado por Ti para formar um coração mais sábio, mais manso, mais maduro, e que nesta noite o coração encontre descanso, sabendo que o amanhã está sendo preparado por um Deus que nunca dorme. Enquanto esta pessoa dorme, o Senhor trabalha. Enquanto ela descansa, o Senhor organiza. E quando o sol nascer, tudo já estará sendo conduzido com amor e fidelidade. Senhor, nesta parte da oração, queremos levantar um clamor não apenas por nós, mas também por outros. Há pessoas que amamos e que precisam desesperadamente de uma intervenção Tua. Há filhos longe da fé, pais enfermos, amigos mergulhados em tristeza, casais desfeitos, vizinhos em luta, nações em conflito. Pai, o nosso coração se estende agora, porque o amor do Teu Espírito em nós não nos deixa indiferentes à dor do próximo. Estende, Senhor, a Tua mão sobre todos aqueles que estão atravessando desertos invisíveis. Que o Teu consolo alcance quem ora em silêncio, quem não sabe mais o que pedir, quem desistiu de acreditar que ainda pode haver mudança. Nós intercedemos agora por cada nome, cada rosto que vem à mente, cada história que o Senhor conhece melhor do que nós. Que a Tua graça visite cada um, e que os que estão longe sintam o chamado suave para voltar. Pai amado, queremos também interceder por aqueles que estão sofrendo em hospitais, enfermarias, UTIs, ou em casa, com dores constantes e diagnósticos humanos que parecem definitivos. Senhor, Tu és o mesmo Deus que cura o corpo e o coração. Por isso, Te pedimos misericórdia. Toca os enfermos com a Tua mão poderosa. Conforta os que estão cansados de lutar. E se for da Tua vontade, opera um milagre que glorifica o Teu nome. Mas mesmo quando o milagre não acontece da forma que esperamos, pedimos que a Tua presença continue sendo o maior milagre dentro de nós. O milagre da fé que não desiste, da paz que não se apaga, do amor que continua firme em meio à dor. E se há alguém agora orando por um ente querido, que essa oração suba como incenso puro, e o Senhor responda no tempo perfeito. Senhor, olhamos também para o mundo e choramos por tantas injustiças, guerras, fomes, desigualdades, catástrofes, violências que tiram a esperança das pessoas. Pai, pedimos que o Teu reino continue avançando, mesmo quando parece que a escuridão domina. Levanta Teus filhos e filhas como portadores de luz em meio às trevas. Dá-nos sabedoria para não apenas orar, mas agir com compaixão, generosidade e fé. Ensina-nos a ser paz onde há conflito, a ser abrigo onde há medo, a ser ponte onde há divisão. Que o Teu amor se espalhe através de nossas atitudes, para que o mundo veja que ainda há bondade viva. E se esta oração alcança alguém que trabalha na linha de frente, enfermeiros, motoristas, professores, voluntários, que o Senhor renove as forças e guarde a saúde, o ânimo e a fé. Pai, também Te pedimos pela Tua igreja, espalhada pelo mundo. Há pastores cansados, missionários enfrentando dificuldades,
comunidades pequenas resistindo com fé. Há irmãos e irmãs que adoram em segredo, em lugares onde a fé é proibida. Senhor, fortalece a tua igreja, que ela seja unida, cheia de amor e compaixão. Livra-nos do orgulho espiritual, da divisão, da superficialidade. Que a tua palavra volte a ser o centro, e que a oração volte a ser o ar que sustenta cada ministério. Renova os que pregam, os que cantam, os que servem, e desperta em cada um de nós um coração missionário, que entende que a oração não termina quando dizemos amém, mas continua em forma de atitudes diárias. Que cada ouvinte desta oração se torne também intercessor, alguém que leva o amor de Cristo aonde for. E agora, Senhor, queremos te agradecer por este momento. Há uma presença suave aqui, que vem de ti. Sentimos tua paz envolvendo o ambiente, e sabemos que não é emoção passageira. É o teu Espírito nos lembrando de que estamos seguros. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando o mundo balança, o teu amor permanece. Obrigado porque, apesar das más notícias, ainda há esperança viva. E obrigado porque esta comunidade de oração, aqui no Porção de Luz, se torna um refúgio para tantas almas cansadas. Senhor, nós te pedimos, mantenha esta chama acesa. Que cada pessoa que ouviu até aqui sinta o desejo de compartilhar este momento com alguém. Que cliquem em gostei, não por vaidade, mas para que mais vidas sejam alcançadas. Que cada compartilhamento seja uma semente lançada, e que muitas outras almas encontrem consolo no teu amor. Senhor, chegamos agora àquela parte silenciosa da oração, o momento em que não precisamos de muitas palavras, apenas presença. O coração começa a desacelerar, o ambiente parece mais leve, e o teu Espírito sussurra entre as pausas. Pai, nós reconhecemos que é nesse silêncio santo que muitas vezes o Senhor mais fala. Então nós apenas nos colocamos diante de ti. Se alguém está ouvindo esta oração deitado, que o descanso comece agora. Se alguém está em pé, andando pelo quarto, que sinta um peso saindo dos ombros. Se alguém está no trabalho, ouvindo com fones, que perceba a tua companhia no meio da rotina. Porque onde teu nome é invocado com sinceridade, o céu se aproxima. Que o teu Espírito visite agora cada lar, cada hospital, cada cela, cada quarto escuro, cada coração cansado. Que a tua presença seja real, tangível, quase palpável, enchendo o ar com paz. Pai, neste instante, queremos te entregar as palavras que não conseguimos dizer, aqueles pensamentos que se embaralham, aquelas dores que não cabem em frases. Há orações que são apenas suspiros, há lágrimas que são declarações de fé, há silêncios que são gritos da alma, e o Senhor entende todos eles. Então, mesmo que esta pessoa não saiba como se expressar, que saiba descansar no fato de que o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor entende o que nem nós conseguimos explicar. E isso basta, porque a fé verdadeira não é feita de discurso bonito, é feita de confiança simples. Então, nesta noite, nós descansamos na certeza de que fomos ouvidos, mesmo sem saber como pedir. Que essa consciência traga alívio e paz, uma paz que cobre tudo, até aquilo que ainda não foi resolvido. Senhor, queremos também agradecer pelo processo da tua presença. Nem sempre entendemos o teu modo de agir, mas olhamos para trás e percebemos que o Senhor sempre esteve conosco. Mesmo nos momentos em que achamos que o céu estava fechado, o Senhor estava nos sustentando por dentro. Quando as orações pareciam sem resposta, o Senhor estava nos formando. Quando os caminhos se confundiam, o Senhor estava nos ensinando a confiar. Por isso, nesta noite, nós escolhemos a gratidão como oração. Obrigado pelas respostas e também pelos silêncios. Obrigado pelos sim e pelos ainda não.
Obrigado pelas pessoas que ficaram e também pelas que partiram. Tudo o que passou, de alguma forma, o Senhor usou para nos aproximar mais de Ti. E o que ainda virá, nós colocamos nas Tuas mãos, com a mesma confiança. Pai, ensina-nos a descansar em Ti, a não confundir inércia com fé, nem correria com propósito, a saber que há tempo de agir e tempo de esperar. E quando o corpo descansar, que a alma também descanse. Toma conta dos sonhos desta pessoa. Guarda o coração de pesadelos, de pensamentos confusos, de lembranças dolorosas. Que o sono desta noite seja limpo, leve e profundo. E quando ela acordar, que acorde com o coração renovado, com a mente clara e o espírito forte. Porque a noite não é apenas o fim de um dia, é também o início de um novo tempo. E, Senhor, nós cremos que o amanhecer virá carregado de misericórdia, porque o Teu amor se renova a cada manhã. Que este descanso seja um ato de fé, que cada respiração seja uma declaração silenciosa de que confiamos em Ti. Senhor, nesta noite nós Te entregamos o que ainda tentamos segurar com as mãos cansadas. Há coisas que insistem em voltar para o colo da nossa preocupação, mesmo depois da oração. E por isso nós repetimos a entrega, não como alguém que duvida, mas como alguém que aprende. Pai, nós entregamos o amanhã que ainda não chegou, as conversas que ainda não aconteceram, as contas que ainda não foram pagas, as respostas que ainda não vieram, os caminhos que ainda não estão claros. Entregamos também o passado que tenta se levantar como acusação, como se ele pudesse definir nosso futuro. Senhor, cobre tudo com a Tua paz. Ensina-nos a descansar na Tua soberania com um coração simples, sem pressa, sem desespero, sem aquela ansiedade que aperta a garganta. E se a mente tentar correr de novo, que ela seja suavemente trazida de volta para a confiança, como uma criança que volta para os braços do Pai e encontra segurança. Pai amado, nós consagramos a Ti os pensamentos que irão passar pela mente desta pessoa quando ela finalmente fechar os olhos. Que não sejam pensamentos de medo. Que não sejam filmes de tragédia repetidos pela imaginação. Que não sejam acusações do inimigo, nem cobranças impossíveis. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor plante pensamentos de vida, de esperança, de fé, de gratidão. Que o coração se lembre do Salmo 34 como uma canção suave. O Senhor ouve o clamor. O Senhor livra dos temores. O Senhor está perto do coração quebrantado. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E que essa lembrança seja como uma luz pequena acesa no quarto escuro, suficiente para dizer: eu não estou sozinho. Que o Senhor cubra esta noite com santidade, e que cada minuto de descanso seja uma resposta de amor, não necessariamente mudando tudo por fora, mas firmando tudo por dentro. Senhor, nós Te pedimos também que abençoes as palavras ditas e as palavras que não foram ditas hoje. Há diálogos que poderiam ter sido melhores. Há reações que nos arrependemos. Há momentos em que fomos duros, frios, impacientes ou simplesmente ausentes. Pai, dá-nos graça para reparar. Dá-nos humildade para reconhecer. Dá-nos sabedoria para reconstruir. E onde não for possível voltar atrás, dá-nos serenidade para recomeçar amanhã de um jeito diferente. Que a noite seja um lugar de cura do caráter, onde o Senhor trabalha em nós enquanto descansamos. Que a transformação seja discreta, porém real. E que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus, não por força humana, mas por rendição amorosa à Tua presença. Pai, para quem está com o coração apertado por notícias, por preocupações familiares, por medos que ninguém vê, nós Te pedimos um toque especial de consolo. Há dores que não precisam de explicação, precisam de abraço. Há angústias que não precisam de conselho imediato, precisam de presença. Então, Senhor, faz da Tua presença um abraço,
Senta ao lado de quem se sente sozinho. Segura a mão de quem está tremendo por dentro. Acalma o peito de quem tem respirado com dificuldade por ansiedade. E se alguém estiver agora em lágrimas, que essas lágrimas não sejam desperdiçadas, que elas sejam recolhidas por ti como oração verdadeira. Tu não desprezas um coração contrito. Tu não te afastas de quem está frágil. Tu te aproximas. E nós pedimos: aproxima-te agora, com mansidão, com cuidado, com amor. E nesta noite, Senhor, nós selamos esta parte da oração com gratidão. Obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado porque não fomos consumidos. Obrigado porque, mesmo entre lutas, ainda há fé respirando dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos chamou para a oração e nos recebeu sem rejeição. E eu peço, Pai, que esta pessoa continue firme conosco nas próximas porções diárias aqui no Porção de Luz, porque a constância na oração forma raízes profundas e fortalece o coração nos dias difíceis. Que ela se lembre de voltar, de permanecer, de não enfrentar a vida sozinha. E agora, Senhor, nós seguimos adiante com confiança, sabendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, continua guardando os corações e os sentimentos em Cristo Jesus, durante a noite inteira, até que venha um novo amanhecer. Senhor, estamos caminhando para o fim desta oração, mas o teu agir não termina quando a nossa voz silencia. Pelo contrário, é quando descansamos que o teu poder mais opera. Por isso, nesta parte final, queremos apenas permanecer em tua presença, sem resistência, sem pressa, com o coração totalmente entregue. Obrigado, Senhor, porque o que começou como um pedido agora se transforma em adoração. Nós não estamos apenas pedindo bênçãos, estamos reconhecendo a tua grandeza. Mesmo sem entender tudo, declaramos: tu és bom. Mesmo sem ver resultados imediatos, afirmamos: o Senhor é fiel. Mesmo quando o chão treme, o teu trono permanece firme. E isso é suficiente para o coração encontrar estabilidade. Pai, que cada ouvinte desta oração sinta, agora, essa segurança espiritual, a certeza de que há um Deus sustentando tudo que parecia prestes a desabar. Senhor, muitos aqui começaram esta oração com lágrimas, mas vão terminá-la com paz. E essa é a prova de que o teu Espírito está presente. Que essa paz continue crescendo ao longo das horas da noite. Que a cada respiração o coração se acalme mais. Que a mente desacelere. Que o corpo se renda ao descanso. Que nenhuma força contrária perturbe o sono. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que todo o peso espiritual caia por terra agora. Que toda opressão mental, todo medo noturno, toda seta emocional seja desfeita pela tua presença. Que o anjo do Senhor acampe-se ao redor dos que te temem e os livre, como diz a tua palavra. Que as casas sejam guardadas, que as famílias sejam protegidas, que os pensamentos sejam purificados. E que esta noite seja lembrada como o início de uma nova fase de descanso, confiança e esperança. Pai, nós também oramos pelos que estão ouvindo esta oração em outros horários, durante a madrugada, pela manhã, ou até no meio de um dia difícil. Que o teu Espírito alcance cada um igualmente, porque o teu mover não tem relógio nem fronteira. Onde quer que alguém ouça estas palavras, que sinta a tua presença agora mesmo. Se for madrugada, traz serenidade. Se for manhã, traz ânimo. Se for tarde, traz força. E se for um dia escuro na alma, traz luz. Tu és o mesmo em todas as horas, e o teu consolo é constante. Senhor, que esta corrente de oração se espalhe e alcance vidas que nem imaginávamos. Que as palavras que saíram daqui sejam sementes lançadas no coração de pessoas em lugares distantes, e que cada uma delas floresça no tempo certo, produzindo fé, esperança e transformação. Senhor, neste ponto,
Queremos te agradecer por tudo o que já fizeste durante esta oração. Houve libertação, houve perdão, houve consolo, houve renovo, houve cura interior. E mesmo que nem todos percebam agora, o teu Espírito já está trabalhando. Pai, ensina-nos a confiar no processo. Ajuda-nos a entender que nem toda resposta é imediata, mas toda oração sincera é ouvida. Que esta certeza fique gravada no coração. Nenhuma oração é em vão. O Senhor recolhe cada palavra, cada lágrima, cada pensamento dito e não dito. E ainda que demore, o Senhor cumpre. Por isso, nós te louvamos antecipadamente pelas vitórias que virão, pelas portas que se abrirão, pelos corações que serão restaurados, pelos caminhos que serão iluminados. Tu és o Deus que transforma esperas em testemunhos e lutas em lições de fé. Senhor, e antes de encerrarmos, nós queremos pedir por todos os que têm nos acompanhado aqui no Porção de Luz, que cada inscrito, cada pessoa que ora conosco diariamente, cada novo ouvinte, seja guardado em todos os seus caminhos. Que este canal continue sendo um espaço de encontro com Deus, não por fama, não por números, mas por propósito. Que cada vídeo, cada oração, cada palavra seja conduzida pelo teu Espírito. E se esta oração tocou o coração de alguém, Senhor, pedimos que ele possa curtir e compartilhar, não como um gesto digital, mas como um ato de evangelismo, para que mais pessoas encontrem o consolo que o Senhor nos deu nesta noite. Que esta corrente de fé se amplie, levando tua luz a lugares onde a esperança parecia apagada. E que o teu nome continue sendo exaltado, noite após noite, até que todos saibam: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, chegamos aos últimos instantes desta oração, e eu peço que o Senhor feche este momento como quem fecha uma porta de abrigo na tempestade, deixando do lado de fora o medo, a inquietação e a acusação. Que tudo o que tentou roubar a paz caia por terra agora. Que o coração do teu filho, da tua filha, seja guardado em Cristo Jesus. Como diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Que a mente, que antes estava acelerada, encontre serenidade. Que o peito, que antes estava apertado, encontre alívio. Que a alma, que carregava peso, encontre leveza. E se a vida ainda não mudou por fora, que a vida mude por dentro, porque quando o coração muda, o caminho se reorganiza. Senhor, sela esta noite com a tua presença, e dá a esta pessoa um descanso que ela não conseguia ter há muito tempo, um descanso que não vem de circunstâncias perfeitas, mas de confiança em Deus. E se for necessário, Pai, antes de concluirmos, eu te peço que a pessoa que está ouvindo agora escreva nos comentários o seu nome, se puder, um breve relato do que está vivendo, para que possamos interceder com direção e cuidado. Não precisa ser longo, apenas o suficiente para apresentarmos diante do Senhor com clareza. Há dores que enfraquecem quando são colocadas na luz. Há fardos que ficam mais leves quando a oração se torna comunhão. E, Senhor, abençoa cada pedido escrito, cada nome digitado com fé, cada coração que se expõe com sinceridade. Que esta pessoa se sinta acolhida e lembrada, não por homens, mas pelo céu. Que ela perceba que Deus está falando com ela agora, tratando áreas profundas, alinhando pensamentos, fortalecendo a fé e preparando um novo tempo com mansidão. Pai amado, agora nós entregamos o restante desta noite em tuas mãos. Guardamos a nossa língua do mal e os nossos lábios de falar em engano, como aprendemos no Salmo 34, e escolhemos procurar a paz e segui-la, inclusive dentro de casa e dentro do coração. Que haja reconciliação onde houve distância, que haja descanso onde houve briga, que haja silêncio santo onde houve barulho de preocupação. E se alguém acordar durante a madrugada com pensamentos difíceis, que se lembre,
eu posso buscar ao Senhor, e Ele me responde. Que a pessoa ore novamente, ainda que com poucas palavras, ainda que com um suspiro, e receba a mesma presença que recebeu aqui. Senhor, que esta noite seja marcada como um memorial de fé. A noite em que a ansiedade foi entregue, a noite em que a esperança voltou a respirar, a noite em que o coração foi guardado pela tua paz. Senhor, nós também abençoamos o amanhã, porque a tua misericórdia se renova pela manhã. Que quando esta pessoa acordar, não acorde com o mesmo peso. Que acorde com um pouco mais de coragem, um pouco mais de clareza, um pouco mais de esperança. Que ela consiga dar o próximo passo, sem exigir de si mesma perfeição, mas com fidelidade. Que ela se lembre de que o Senhor livra de todos os temores, e que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Que o dia venha com direção, que as decisões sejam tomadas com paz, que as palavras sejam ditas com mansidão, que o trabalho seja feito com equilíbrio, que os relacionamentos sejam conduzidos com graça. E se houver dificuldades, que ela não se desespere, mas volte a fazer o que fez hoje. Apresentar tudo diante de Deus em oração e súplica, com ação de graças, confiando que a paz guardará o interior. Pai, nós te louvamos por quem o Senhor é, não apenas pelo que o Senhor faz, mas pela tua presença fiel. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor ouve o clamor. Obrigado porque o Senhor resgata a alma dos seus servos. Obrigado porque, mesmo quando muitas são as aflições do justo, o Senhor o livra de todas, do jeito certo, na hora certa, com amor perfeito. E que cada pessoa que ouviu esta oração até aqui permaneça firme, se inscrevendo no canal Porção de Luz, voltando para a corrente diária e compartilhando com alguém que precisa de consolo. Que esta comunidade seja fortalecida no amor, na fé e na perseverança. E agora, Senhor, com humildade e confiança, nós encerramos este tempo diante de Ti, crendo que o céu ouviu, que a paz já começou a agir, e que a Tua mão permanece sobre nós. Receba essa paz no seu coração agora, em nome de Jesus. Amém. E que a sua noite seja guardada pelo Senhor, com descanso verdadeiro e esperança renovada. Amanhã tem mais uma porção diária valiosa esperando por você aqui no Porção de Luz. Senhor, antes de nos despedirmos completamente, nós apenas queremos permanecer mais um instante em silêncio diante de Ti. Não há mais nada que precise ser dito, porque o coração já entendeu. Entendeu que a fé não é ausência de dor, mas certeza de direção. Entendeu que o consolo não é esquecimento, é presença constante. Entendeu que o Teu amor não depende do que fazemos, mas do que Tu és. Obrigado, Senhor, por este tempo sagrado. Obrigado porque o Teu Espírito se moveu com mansidão, visitando pensamentos, limpando memórias, realinhando emoções. Obrigado porque, no meio de tanta voz, o coração ouviu a Tua. E se alguém ainda estava se perguntando se o Senhor se lembrava dele, que agora não haja mais dúvida. O Senhor nunca esqueceu, nunca se ausentou, nunca desistiu. Que esta certeza se torne abrigo e força, não apenas para esta noite, mas para cada novo dia que virá. E agora, Pai, encerramos esta oração com reverência e gratidão, como quem se despede de um encontro transformador. Abençoa cada vida que participou deste momento. Que esta oração continue ecoando mesmo depois do Amém. Que ela se torne uma lembrança viva durante o dia, uma âncora em tempos de dúvida, um sopro de fé nos dias difíceis. Que o Teu Espírito Santo continue falando, suavemente, nas horas de solidão e nas manhãs de recomeço. E quando esta pessoa voltar para a próxima porção aqui no Porção de Luz, que volte com o coração ainda mais firme e confiante, sabendo que a Tua presença é contínua, e que nenhuma oração sincera se perde no tempo. Obrigado, Senhor,
por esta comunhão. Obrigado pela paz que já foi plantada. E obrigado porque o teu amor é o fio que une tudo. Receba, mais uma vez, essa paz no seu coração agora, em nome de Jesus. Amém.